Olá, gente. Estamos aqui no Bom da Notícia e vamos iniciar uma série de entrevistas e abrindo o nosso Cast do Bom, essa temporada, Maísa Leão, candidata a uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa. Maísa é cuiabana, uma jovem de 42 anos, é casada há 19 anos, mãe de 2 filhos, da Maria Eduarda, de 18 anos, e mãe atípica de João Lucas, de 12 anos, que é autista. Educadora digital, é empresária há mais de 20 anos em áreas de moda, estética e eventos. Maísa é cofundadora da APOC, Associação de Apoio dos Pacientes Oncológicos de Cuiabá, cofundadora do Grupo Teativismo Integrado por Pais e Mães de Autistas e também cofundadora do Movimento Conecta, que promove ações de educação preventiva nas escolas e espaços públicos. Em 2020, Maísa concorreu a um cargo de vereadora por Cuiabá com uma campanha de baixo custo, porém de alto impacto. Lhe rendeu a primeira suplência na Câmara Municipal. Assumiu como vereadora por 60 dias, trabalhou incansavelmente para cumprir os compromissos de campanha e honrar cada um dos seus 1.500 votos que conquistou. Agora, Maísa concorre pelo Republicanos a uma vaga na Assembleia Legislativa em defesa da mulher. Ao meu lado, como sempre, para minha honra e glória, esta brilhante profissional, né, editora-chefe do site O Bom da Notícia, e iniciamos o Cast do Bom com a pequena notável Marisa Batalha. Obrigada. Que prazer te ver, Marisa. Obrigada. Que Eu tempão fico que numa nós ficamos longe. tristeza quando você fala. Nós estávamos aqui e todo mundo é prova que você não olhou esta apresentação. E quando você lê e não erra nada, eu tenho vontade de levantar, me matar 300 vezes e voltar. Estamos hoje aqui com alegria profunda. Eu havia prometido que nesta temporada abriria Maísa Leão por várias razões, mas dentre elas, para a gente já fazer antecipadamente, Maísa, a Namastê, a nova deputada estadual de Mato Grosso. Bem-vinda ao Cast do Bom. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. O Bom da Notícia faz parte da minha história política. Foi uma entrevista com vocês, quando eu estava no mandato de vereadora, que eu conheci vocês, me encantei. Essa dupla é demais e estar aqui abrindo essa temporada é uma honra. Obrigado, deputada. Muito obrigado. Não, a gente não tem, Edivaldo, como iniciar essa entrevista sem uma novidade e o declínio. Hoje, a Maísa estava alçada a vereadora de Cuiabá por conta do pedido de licença do Diego Guimarães, os dois do Republicanos, e ela, com maior decência, como aliás, as grandes mulheres fazem, né? Ela declinou para o Felipe Correia. Por que Maísa Leão tem esta coragem, sabendo que, como vereadora, isso poderia facilitar em muito a sua vida? Não, lustrar mais a campanha, né? Dá com um lustro na certeza. campanha, né? Dá um cargo, né? Exatamente, Dá um peso. exatamente. É uma voz, amplifica a voz, com certeza, Claro. mas não é coerente com os meus princípios e valores. Então, eu sempre disse que a gente tem que colocar na conotação de política, trabalho. E como eu seria uma vereadora trabalhando, né, com aquele horário e empenho que se espera de um vereador, de um cargo tão importante, se eu estou pedindo voto para deputada, se eu estou me conectando com as pessoas, se eu estou viajando o estado. Então, não seria coerente com tudo que eu falo. É óbvio que a gente tem que pensar e pesar na balança, porque também represento muitas causas. E essas causas, elas também vão ter uma perda se eu não me eleger. Então, foi realmente colocar na balança princípios e valores, o que é coerente com o que eu tenho falado. Eu tenho 42 anos de história, então eu acho que carregar até aqui uma história da qual ninguém pode dizer que eu fui incoerente, ou que faltei com a verdade, ou que disse uma coisa num dia e no outro dia fiz de outra forma, eu não ia poder fazer isso agora. Então,
pesei na balança. O Felipe Corrêa é uma pessoa competente. Ele é o segundo suplente. Querido, sonhava ser vereador, assim como eu sonhava. Então é muito bom quando a gente vê que quem vai assumir vai fazer um bom trabalho e não vai estar ali só de figurante. Então é o que eu espero dele, eu espero que ele esteja lá muito atuante, como eu fui nos meus 60 dias. Tá, você me dá uma oportunidade de enaltecer o Filipinho. Nós temos colocado aqui alguns artigos assinados pelo Felipe, Sim. artigos realmente de grande alcance social e de raríssima inteligência. Quero fazer essa saudação para o Felipe e, ao mesmo tempo, dizer que quem sai os seus não degenera. Verdade. Tá certo? Um Américo abraço ao Correia, meu né? querido Américo Correia, tá certo? Verdade, Um o abraço jornalista aí. Américo E Correia. valores éticos, Maísa, são inerentes ao ser humano. Quem nasce com caráter tem valor ético. Quem nasce desprovido de caráter não tem valor nenhum. Parabéns. Parabéns por você não ter. Inclusive, você poderia ter salário, as Sim. benesses de verbas do gabinete e de outras coisas. Você abre mão de tudo isso para encarar uma campanha no mano a mano. Você vai pedir voto. Estou aqui Exatamente. para pedir voto para deputado. Parabéns. É uma decisão difícil mesmo, Edivaldo, e a gente não pode ser inocente, né? Ter um salário, ter um cargo, uma equipe, poder entrar nas unidades de saúde de Cuiabá, que, assim, eu tive a oportunidade de entrar e sei o quanto é importante fiscalizar, o quanto a população me pede. Muitas vezes as pessoas ainda vêm no meu Instagram, nas minhas redes e falam: olha, vereadora, vem aqui, vem olhar a UPA, que está caótica, a gente precisa da senhora aqui. Então, seria também uma oportunidade de entregar esse trabalho. Mas eu tive que pesar. Eu hoje enxergo que eu tenho um valor maior na Assembleia Legislativa do Estado e eu tenho a chance de chegar lá e eu não posso colocar isso a perder por conta de imediatismo. A gente precisa ter estratégia, inteligência e coerência. Nós fazemos parte de alguns coletivos, mas eu quero te cutucar. Me cutuca. Eles dizem que... De leve, né? Eles dizem que quando a gente realiza os podcasts, os casts, e assim, a gente faz uma história mais branda, mas é impossível ser branda quando você tem alguém inteligente de frente. Você faz uma defesa belíssima na questão da mulher, né? Inclusive nesta briga da inserção da mulher nos espaços de poder. Mas pesa ainda contra você uma falta de sororidade imensa. Quando alguém olha uma mulher bonita e ainda fala assim: ah, não, a Maísa é só uma menina bonitinha, que é blogueira, que era menina da moda, quando na verdade esquece as suas defesas, você lá na ponta fazendo as suas viagens, fazendo palestras com crianças sobre a questão da violência, né, contra a mulher e a inserção da mulher nesses espaços de poder. Maísa, na sua opinião, com tanta mobilização, porque assim, nos espaços que você foi, você mobilizou muita gente, por que ainda as mulheres teimam em não acreditar que mulher precisa votar em mulher, obviamente com representatividade? Com certeza. Eu vejo, Marisa, diversas coisas. O homem conversa de política no intervalo do futebol, no happy hour. É uma coisa comum. Faz parte da cultura do homem. E a mulher, eu vejo por amigas minhas, por pessoas até dos movimentos, que falam: eu entendo muito do movimento, mas não entendo do processo eleitoral. E como que a gente vai entender processo eleitoral, né? Entender quociente, entender como é que monta uma chapa, entender quem que vai ter chance de ser eleito. Eu vejo que muita gente pergunta para mim: quantos votos você precisa fazer? Aí eu falo o número de votos, a pessoa fala: ah, mas fulano teve metade. Aí eu explico a chapa. Então, para a mulher, esse ainda não é um lugar comum. E a gente precisa se aprofundar, precisa colocar isso na conversa corriqueira e precisa se posicionar. A mulher pedindo voto, ela pede com vergonha. Olha, eu tenho uma deputada, parece que ela está vendendo droga ali. Ela disfarça. Baixinho, né? Olha aqui, olha ali, tem alguém olhando, tem alguém olhando. É deputada, posso falar? O homem não, ele chega: esse aqui é meu amigo, dá um abraço, é deputado, vocês têm deputado? Se o outro homem tem, ele fala: eu tenho, e tá tudo bem. Mas por que essa vergonha ou timidez? É a de cultura. pedir? A falta machista, da prática. né? A falta da prática. O que é o normal? O normal é você chegar
uma família decide o voto, né? Normalmente é o marido que traz esse candidato. Isso é cultural, familiar. A mulher que Patriarcado. Patriarcado. A mulher que vai para os movimentos, ela começa a pensar fora da caixa, mas dentro dos movimentos a gente ainda tem divisões. Então, assim, não tinha que ter isso. A mulher tinha que olhar. Eu nunca analisei um deputado assim, será que ele vai ser competente? A gente olhava a proposta e falava, gostei, não gostei, vou votar, não vou votar. A mulher precisa provar-se competente. A mulher precisa ter uma imagem de acessível. O homem tem a imagem que for, ele vai lá e pede voto. Então é complexo. A gente tem que ter a imagem certa, a gente tem que ter conexões certas e a gente ainda tem que ensinar as mulheres a pedirem voto, a se posicionar. Porque muitas vezes é como se fosse algo estranho a cultura dela. A mulher tem que incorporar um destemor maior que o homem. Destemor. Não é esse destemor maior. Nós Destemor. tivemos algumas mulheres aqui, eu estou passando por... Janaína. Não, É uma mulher destemida. Janaína é mais recente, destemida realmente. Mas Janaína é o inverso da Maísa. Janaína vem, a primeira fralda, uma família. a primeira fralda que ela vestiu tinha um número, tinha um milhar Verdade. do pai candidato. Ela nasceu na candidato. campanha. Não é verdade? A fralda... não- Colocado debaixo da não mesa exi- enquanto dormia. Exato. Né? Não, a fralda não existia, a fralda descartável ainda, não, era fralda de pano, né? Então, já tinha o número do Riva como candidato. Sim. Então, ela é mais recente, mas é destemida. Você falou uma coisa Quando certa. ela teve que desplugar do pai e Claro. teve essa coragem, Não. ela foi uma mulher fortíssima. Não, a gente fala no linguajar comum, eu vou citar aqui, ela teve muito peito de Peito, entrar na exatamente, política, com o pai segregado da política, a mãe, Janete, como candidata. Segregada também. Segregada também, e ela, de maneira altruísta, acreditando nela, Sim. foi candidata, Sim. e é esse fenômeno que está aí. É um fenômeno. E que pode ser companheira da Maísa. A Maísa vai ser companheira dela lá. Eu olhei o tarô, a Maísa vai ser. Mas Adoro! eu dizia o seguinte, né? Que nós tivemos algumas mulheres destemidas Sim, aqui, com né? certeza. Eu cheguei no final da Maí do Couto, por exemplo. Maí foi uma mulher à frente do seu tempo. Sarita Baracate, Sim. deputada, Sarita. secretária, Sim. candidata a Sim. prefeita, né? Sempre humilde. Maria mas uma mulher Nazaré, muito que foi Maravilhosa. quase uma dezena de Sim. vezes vereadora aqui Sim, em Cuiabá. sim. E uma Lu- das poucas vereadoras mulheres em Exato. Cuiabá. A gente tem as fotos lá dos vereadores. Lueci, mais Pouquíssimas, recente. né? É, mas Lueci, mesmo assim, eu prefiro optar Verinhas, que você tem... Verinha, Verinha, a gente for puxar aqui, nós não chegaremos a 10. Exatamente. Verdade. Ao longo de 300 Verdade. anos de Cuiabá, 300 e poucos anos, Sim. e do Mato Grosso, nós não chegaremos a 10. Sabe que- incluindo a Assembleia Legislativa. Sabe o que acontece? A mulher ainda é um corpo estranho. É Então, um corpo os homens estranho. ainda falam assim: ai, temos mulheres, vamos falar direito? Fala do jeito que você fala. Mulher é mulher, é gente. Ela, E mulher já ela citou consegue. palavrão e fala Exatamente, palavrão também, ela cara. A consegue. única pessoa que não Tá fala certo. palavrão sou eu. Não tem, Imagina, né? não é verdade? E tem outras também, assim, a gente vê que não é por mal, mas muitas vezes os homens falam, a gente precisa de mais mulheres para enfeitar a Assembleia. A gente não quer enfeitar, a gente não é pote de vidro, né? A gente não tá indo lá para enfeitar. Então, Muito assim, menos de porcelana, né, Maísa? exatamente. Então, você vê que a pessoa não faz por mal. É realmente a gente quebrar essa É um casca. paradigma que vocês estão se propondo a quebrar. Exatamente. Essa que é a verdade. Quebrar a casca e começar a sentar às mesas de decisões, de bastidores também. Porque, para mim, hoje, um grande problema, eu vejo assim, eu sou uma mulher que me considero uma mulher forte, fortalecida pela criação que eu tive, pela formação, por ser uma pessoa pública há 12 anos, então já me acostumei a tomar porrada, mas outras mulheres desistiriam. E não é porque elas são fracas, é porque não tem o suporte de apoio. A mulher anda muito só. Então você olha um comboio, eu não falo da Janaína, que hoje já tem uma estrutura, está indo para um terceiro mandato, mas olha uma mulher que está indo para a primeira campanha. As amigas dela estão em outros problemas. Ela vai para essa campanha com cabos eleitorais que foram contratados, mas que não tem aquela afinidade. O homem não, ele vai com amigo. Ele vai com o meu chapa, o cara que joga futebol com ele, que é padrinho do filho dele. É verdade. Então é uma caminhada Companheiro de diferente. boteco, e vai por aí Exatamente. afora. É isso que eu falo, chama ela o tempo todo pro boteco, mas tirando esse boteco, eu achei uma coisa extraordinária em você e acho atípico isso. Você pede voto e entrega um currículo. Eu acho isso absolutamente diferenciado. Você vê isso na ponta
um resultado? Muito. As pessoas falam, oi? Porque eu chego e falo, posso trabalhar para você? E tem gente que fala, mas eu não estou contratando. Aí eu falo, você está. Dia 2 de outubro, você vai contratar 5 pessoas para trabalhar 4 anos para você. E o seu contrato vale a mesma coisa de qualquer pessoa nesse Brasil inteiro. Aí a pessoa assusta, porque assim, a gente não está acostumado que os brasileiros tenham o mesmo valor. O brasileiro pobre, que está na linha de miséria, o invisibilizado, ele vale a mesma coisa que o brasileiro rico, que tem voz, que tem pós-graduação, que tem espaço na sociedade. Então, é um dia de contratar. Então, tem esse impacto do currículo, as pessoas olham e analisam esse currículo. E a outra... Mauro Mendes fala muito isso. Eu fui contratado. Exatamente. Eu sou um servidor público servidor. contratado para dar resultados. É isso? A gente tem que ter meta, tem que ter resultado, a gente tem que olhar no olho do cidadão. Tem outra promessa que eu faço que eu vou cumprir, porque eu vou ser eleita, né? Então eu vou cumprir. Entrar pela porta da frente da Assembleia. Por que que o deputado entra pelo fundo, rapidinho, falando no celular inacessível? Como é que eu não vou olhar para o meu chefe? O meu chefe é a população, o que que custa eu chegar dando bom dia e entrar pela frente? É uma coisa tão simples, as pessoas falam, a senhora vai fazer isso? Eu falo, vou. Você vai ter 4 anos para me ver chegando pela porta da frente, dando bom dia para as minhas chefes, que são desde a recepção até a moça da faxina. Para além dessa observação e dessas defesas que você realiza e há muito tempo na questão da mulher, contra a violência, contra as agressões, assédios, feminismos, ou feminicídios, você também... Sim, pois não. Conclua. Eu não sou apaixonado com ele, eu paro na hora. Adoro essa dupla é a melhor. Levantando aqui uma questão da sua atividade social, né? Como participante da POC, que é uma associação que eu reputo do mais alto significado humano, né? Humano. Que Humano. a Danúbia, a Janaína, né? Tocam com coração realmente. Eu faço parte disso, parte integrante, porque eu sou dependente também da oncologia. Graças a Deus estou bem, mas já passei por esses perrengues também da oncologia. Já fiz rádio, já fiz químio, né? E estou pronto, se Deus quiser, para fazer novamente. novamente. Que é um exemplo que a gente tinha que fazer, porque você ficou bonito demais. Exato. Agora, isso aqui não é uma pergunta, né? Isso aqui viraria Você não pode ser uma mulher monotemática. Não sou não é? monotemática. Então, não tem como. Pode ser aí, principalmente na apresentação Sim. do seu plano de governo, do seu plano de ação como deputada, por certo será. Vamos abrir esse leque. Vamos abrir. E eu quero só completar com isso, porque para além dos coletivos, para além dessa defesa que ela faz com relação à mulher, na inserção da mulher nos espaços de poder, ela sempre brigou para representar as pessoas invisíveis, a ser voz e ser representante dessas pessoas que passam ao largo, inclusive na oncologia. Pois é, mas né? o que mais me encuca, Marisa e Maísa, 2 M's aqui na minha frente. Sabe o que é? É que a mulher que está segregada, acuada, tripudiada, vilipendiada dentro de casa ou na rua, pelo companheiro ou por quem quer que seja, Sim. é o maior contingente eleitoral, 53%, 54%, e não vota em mulher, pô. E essa mulher, mulher é mãe dos outros dos 47%. Não é 50, mas é 52 cravado. 52 cravado. 52%. E, como ela fala, 48%, os outros, são filhos dessas mulheres, Exatamente. Foram criados por ela, né? A gente tem que quebrar esse paradigma. Em será que esse 52%, só concluindo aqui, Maria, será que faz parte daquele time? Ele me bate, mas eu gosto, né? Ai, credo, não. Será que não isso? Faz, Edivaldo, não faz. Nenhuma mulher apanha porque quer. Nenhuma mulher fica ali porque quer. Isso e vive disso até chegar ao feminicídio. A gente trabalha com isso e a gente compreende, assim como existe codependência, né? Existe o CODA, que é como Alcoólicos Anônimos. Então, assim, como que um alcoólatra, sabendo que ao primeiro gole ele vai
cair e não vai mais conseguir parar. Uma mulher que ama e desenvolve uma codependência, ela tem os mesmos sintomas de qualquer outra coisa. O problema é que nós não consideramos as coisas da mente coisas que a gente deve considerar como doença. É quase que uma doença. Aquela mulher está ali por É uma N doença. Amar razões. demais é uma doença. Ela está ali porque ela ama demais. Ela Tem está a ali questão porque ela financeira. perdeu o senso de quem ela é. Ela tá ali porque ela conhece só isso enquanto sociedade. Ela foi filha de uma mulher que apanhou. E ela está ali, às vezes, por conta de uma religião, por conta de uma convicção, por conta dos filhos não passarem fome, por conta de ter se perdido de quem ela está numa prisão imaginária. É como aquele elefante que é amarrado o rabinho quando pequeno e ele cresce e não arrebenta a corda, que ficou pequenininha. Então, assim, a gente tem que, para essa mulher, dar toda a sustentação para ela conseguir sair desse ciclo. E hoje isso não existe no estado de Mato Mas Grosso. hoje nós não temos esse campo. Em Mato Grosso ainda não, né? Em Mato Grosso não existe. Nós não temos Casa da Mulher Brasileira. Temos que ter. Porque já temos Essas casas transitórias. casas se transitórias você de for- acolhimento. Aqui nós temos uma casa de abrigo que foi feita no governo Roberto França, fica ali no Concil, bem Sim. pertinho da. Mas Mas não o tem, Banco não Gazeta. tem a estrutura, porque não é Não, abrigo. eu- A Casa isso da é que Mulher eu diria. Brasileira é uma estrutura Você de tem- acolhimento. Num caso de acolhimento ou de tutela, no caso, né? Você teria que ter uma equipe multidisciplinar. Com certeza. Né? Você teria que ter cursos de qualificação ali dentro para que ela pudesse. Empreendedorismo, É, na empreendedorismo, prática, né? técnico. Um banco especial para financiar pequenas coisas. Né? Porque a Exatamente. mulher, infelizmente, a mulher sabe gerir. Sim. Sabe gerir. Ela precisa primeiro a grande- voltar a a ter a grande- sensação de pertencimento, Sim. quem eu sou, A né? grande secretária de Fazenda, sabe quem é? A mulher. Se você deve, nos dias atuais, eu vou fazer um cálculo aqui bem esdrúxulo. Se você pegar com a caristia que a gente está vivendo, pegar R$ 30 e der para uma mãe de família, ela tem 5 filhos e um marido. Ela faz o almoço com Faz, verdura, faz. com arroz, com Faz. feijão. Com qualidade, E com carne. né? Qualidade. E com qualidade. Com amor, carinho e qualidade. Vou fazer um comercial aí com o Sazon. Com amor, né? A mim, por exemplo, já que você falou Sazon, você não pode, graças a Deus que eu não. Porque tu pegava os 30 tocava na Rainha. Mas vamos falar Dela. 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 Da candidatura, né? Das propostas, né? Daquilo que você Ontem- vai fazer realmente. Ontem você estava em Lucas ou em Campo Verde? Campo Verde, Campo Ah, Verde. Ela deu mais um salto na questão desta adesão à campanha dela, que eu acho muito difícil nesse momento. Difícil? Porque eu acho que o agronegócio ficou uma ilha bem atípica. Ela está conseguindo a adesão das mulheres Sim. do agro. E mulheres muito conectadas com a ação dentro das fazendas. Não são mulheres que apenas acompanham seus maridos. São mulheres que gerem os negócios. Que bárbaro. E esse movimento Agroligadas é justamente isso, é sair da ilha. O propósito do movimento foi levar o campo para a cidade. Porque o que acontece? A ilha é que faz com que as fake news façam com que as pessoas odeiem o agro. Muita gente tem uma concepção de que o agro só destrói, de que o agro é um problema, de que por conta Santa do agro... ignorância, né? Exatamente. Santa ignorância. Então, Santa ignorância. quebrar isso é o propósito das Agroligadas. E hoje eu sou amiga... Agroligadas? Agroligadas. E tem um outro movimento também que chama Damas da Terra, que a Stephanie Anção é a presidente. Agroligadas, a Geni é a presidente. Hoje são minhas grandes amigas. Hoje eu já cheguei lá para ver o algodão e eu estava dando aula para as meninas. Eu falei, gente, eu tô muito agro. Eu tô muito... bárbaro. Porque de tanto conviver com o amor que elas têm, de ver a cadeia produtiva, de ver quantos empregos são gerados, da semente do algodão plantada, de todo aquele cuidado e tecnologia, até a roupa que a gente usa. Entender isso, entender que isso gera riqueza, emprego. Vamos ver nossas cidades que têm agro. E um dos maiores... Prósperas, são cidades E o maior prósperas. grupo do agro aqui no Mato Grosso, talvez um dos maiores do Brasil, é regido, é gerenciado por uma mulher, Sim. que é a com dona certeza. Lúcia Maggi. Sim. Nossa. Que é a mulher mais, como é que eu diria? Ela tá na Forbes. A mais rica. É a mulher a mais, mulher mais rica. rica. A mulher. A mulher. Mais rica hoje do país. Exatamente. Sim. Né? Mesmo que ela faça parte do Então, grupo você vê, Amage, né? Você tem uma outra mulher de fibra, que é a dona Terezinha, esposa do Blairo. Sim. Tem a E Lúcia. por aí vai. Tem E mulheres vai muito por aí, fortes. você vai ver mulheres realmente
destemidas. Com né? certeza. Destemidas. Teve Você vê um evento... A dona Lúcia, por exemplo, chegou com o seu André aqui há quanto tempo? Nossa. Isso matou jararaca dentro de casa. Onça, né? protegeu Chutou, todo mundo. pegou malária. Morou no A gente acampamento. esquece dessas coisas para julgar a fortuna que tem hoje. Pois é, mas as Sim. histórias só são É o bonitas por ditado isso, né? Marisa e Maísa, é o ditado popular. Você vê as pingas que eu bebo, os tombos que eu tomo, você não vê. E sabe Então, outra coisa, Edivaldo? As pessoas confundem no Brasil riqueza com corrupção. Se alguém é rico, ele é mau, ele é corrupto, ele conseguiu essa riqueza. A gente tem que parar com isso. Essa síndrome do vira-lata que nos pertence desde a colonização. Tem na física quântica um nome, né? Que é uma escassez. Sim. É um processo de escassez. É E uma coisa muito isso emocional, faz né? com que a pessoa também não evolua. A gente vê que a classe média acaba não conseguindo alçar voos maiores, porque sempre se acha não digno de alçar voos maiores. As pessoas têm vergonha. A outra coisa, a mulher tem vergonha de pedir voto e as pessoas têm vergonha de falar que ganharam dinheiro. Quando vão falar, Sim. não se pode falar que ganhou dinheiro. Até hoje. Gente, se pode falar. Senão, porque parece É que você muito roubou. bom, exatamente. É. O que está errado é a corrupção. O que está errado é desvio. O que está errado é tirar o dinheiro da saúde da população e levar para o bolso. Agora, ganhar dinheiro licitamente, pagando impostos, movendo esse país. A gente tem hoje 90% dos empregos gerados por micro e pequenas empresas. E o empresário é tido como algoz. O empresário move a sociedade. Sem as empresas, a gente não tem emprego. E empregos, né? Gera tributos. Mas há uma coisa, por exemplo, que como deputada pode-se fazer uma discussão mais ampla. Porque o que você vê hoje, por exemplo, são deputados que fazem a defesa do agro, mas há um processo de discussão, de debate, que deveria ser ampliado na Assembleia, de que é levar esses produtores os grandes produtores do agronegócio a não fazerem a exportação in natura, mas começarem a construir uma ideia da industrialização né, É uma das processo. minhas pautas. Eu tenho É. como emprego e renda, para mim, em Mato Grosso, nossa vocação é o turismo, Sim. agroindustrialização Sim. e empreendedorismo. É entender que as empresas micro, pequenas, médias precisam de incentivos, mulheres precisam de facilidade, de impostos menores, de treinamentos gratuitos para que se impulsione. Essa compreensão de que o empreendedorismo é bom, de que ser empresário é bom. A gente tem que falar até comerciante, porque quando você fala empresário, a pessoa faz assim. Sim. Aí comerciante já tem uma simpatia, porque parece menor. Sim. E o turismo precisa estar linkado com o agro. A gente vai fazer turismo rural. Por que a gente vai para Bento É a maior moeda do Gonçalves mundo, né? e vai lá ver a vinícola e vai lá tomar o vinho? E por que Perfeito. aqui a gente não vai ver o algodão como uma rota turística que ia gerar emprego em Cuiabá? Que ia gerar emprego para transfer, emprego para várias cadeias, para as lojas, para os restaurantes. Então a gente precisa entender que a gente tem que pegar o agro e sentir pertencimento e pensar como é que o entorno ganha com isso, como é que a gente beneficia as coisas aqui dentro, para a gente gerar emprego aqui dentro. Eu sonho assim com um momento em que o nosso governo do estado vai falar, eu quero indústria. Quero trazer indústria para cá. Óbvio. Porque não é responsabilidade também só do agricultor. Eu acredito Né? A que gente tem que trazer o as Republicanos indústrias. está ligado na base do grupo. É claro, com o vice-governador Otaviano Com Pivetta. certeza. Então, está ali junto, apoiando o Mauro. E o Mauro tem dito muito que hoje o Estado pode dar resultados, inclusive nesse processo de agroindústria. Sim, eu penso que a agroindústria vai gerar muito emprego e muita percepção de que a gente pode explorar o agro de forma criativa, com eventos. A gente vê muito assim, os grandes do Você pode agro fazer um vão calendário, né? um calendário. Um Os calendário. grandes vão para Houston, nos Estados Unidos. Por que o evento não é no Mato Grosso, o maior celeiro do mundo? Não é mesmo? Sabe, Houston venha para cá, gastar dólar Nós aqui. temos campeões de rodeio que vão para lá. Exatamente. Aqui matogrossenses que são campeões mundiais. Né, que Exatamente. poderiam, realmente, um roteiro desse. Você vê como uma coisa pequena. O Paraná tem poucas alternativas para roteiro turístico. Mas tem um roteiro turístico que é feito, tá certo, que a natureza brindou e nós temos uma estrada de ferro lá. Você sai de Curitiba, desce para Morretes. Ao passeio que o cara faz. Desce a serra,
né, de trem. Que E morrer, lindo. você vai sou comer o mineira, barreado, já. que é uma comida típica, e sobe. Quantas comidas diferentes. Abre o nosso menu aqui. Maravilhoso. Abre o nosso cardápio. Gente, quem nunca e veja comeu Aliás, uma quantos chefes peixada de- nossa, Exatamente, não é né? Quantos feliz. chefes de cozinha de Cuiabá Que têm sido brilham premiados? fora. E não, e têm sido premiados nacionalmente. Claro. Então a gente precisa ter essas rotas. A gente tem Chapada dos Guimarães, que é a coisa mais linda. Nobres. A gente tem Nobres, só que Pantanal. a gente tem ainda uma lacuna de um projeto que seja de curto, médio e longo prazo. Curto para coisas emergenciais, para a gente entender como é que a gente faz pontes. Mas a gente precisa olhar o turismo do Mato Grosso com profissionalismo. Você vai para Foz do Iguaçu. Aí você tem lá museu de cera, você tem coisa para criança pequena, você tem shopping e você tem as cataratas. E você tem passeios na natureza, mas tudo muito estruturado. Foi da noite para o dia? Não. Projeto de 30 anos. Maísa, Então a gente precisa desses projetos Eu robustos. quero fazer um cutucado Olha que eu li- olha, de jeito no que isso passa na minha cabeça. eu estava sendo dirigido por essa pequena notável aqui, Graças. na Rádio Cidade, no Grupo Folha. E não sei quem entrou, Jurandir Spinelli, alguém fez um convite para o prefeito de Jurandir. Gramado, Nossa, O prefeito de Gramado, que foi o embrião, na época, o embrião de toda essa maravilha que é Gramado hoje em atração turística, ele se assentou no nosso estúdio da rádio e nós conversamos por mais de 1 hora. Ele veio para dar algumas orientações para a Chapada. Sensacional. Ele ficou encantado com Chapada. Com Depois me falou, certeza. tomando um cafezinho na Copa lá, Edivaldo, Chapada é muito mais que Gramado. Com certeza. Olha, É eu muito fui andar mais de que Gramado. bondinho em Gramado. Linda a cachoeira, Vocês maravilhosa. têm que- Mas olha as nossas, né? Como Muito mais são bonitas. Aí ele exuberantes. dizia o seguinte, vocês têm que forçar, têm que brigar para o Brigar. pessoal fazer as coisas ali. E nada foi feito desde que ele veio. Trouxeram o quê? O cemitério lá de Elefantes agora, não é cemitério. E o cemitério. Lá, a única coisa que mudou. Não, O e, resto mudou nada. e o que a gente tem como que é que você ver... pode falar cemitério de Cemitério não. elefante? Se a pessoa está fazendo resgate Não mundial é de elefante, cemitério, não. Pelo amor de Santuário. Deus. É Santuário. santuário, virou cemitério. Pô, de cemitério. Edivaldo vai apanhar. Perdão, de santuário para cemitério. Né? Mas o que a gente tem que entender é assim, ó, por exemplo, hoje em Chapada, a gente tem o Vale da Bênção, Sim. que é uma região que nós já temos cachaça sendo produzida, já temos óleos essenciais. A gente tem a Mandala dos Anjos, que é um lugar que tem 75 anjos gigantescos, que se você olha do alto e vem gente da Europa Sim. A Pra casa ver. de para pedra. visitar. E a gente mesmo daqui do Mato Grosso acaba não indo, porque não tem estrutura. O que é Gramado? E Canela, a região, estrutura. E aí a gente volta para aquela história de falar, mas não tem mão de obra. Tem que treinar mão de obra, gente. Tem que treinar com amor. A gente tem que pegar o Sistema S, pegar o governo, pegar as empresas, unir todo mundo num projeto claro e específico, porque todo mundo olhando um projeto se sente pertencente a eu sei o que eu tenho que fazer, como é que vai ser o meu trabalho. Então, o que falta Mas para o mim é sistema essa S tem seus clareza. limites. Tem, Nós com temos certeza. O Sesc. Todo mundo Aqui nós junto, temos né? o Sesc Tem o Arsenal. Sebrae. Olha só, o Sesc Arsenal e temos o Sesc de Porto Jofre, lá do... Sim. Só. Sim, tem Nada o mais Serra que isso. Mas Azul. bastante cursos dentro do Mas Sebrae sobre isso. os cursos do Senai, os cursos do Sebrae, a gente precisa junto. Eu acho que é tudo junto. É unir. Tudo junto e É misturado. parceria. É política. ser junto e Tem que misturado. ser junto e É. misturado. E ouvir o empresário. Sim. Porque o empresário é a ponta. Qual é a dor do empresário? Então, quando eu falo também das pessoas invisibilizadas, é porque a gente fala da dor. Né? Você olhar a dor. Vai olhando pra mim, porque Joãozinho é assim. Tá. O bom do cast do bom é que assim, tudo acontece aqui. Eu parei aqui, mas vou continuar. Você olhar a dor, por exemplo, quando eu comecei a representar o paciente oncológico, eu fui para os hospitais. Eu fui olhar no bárbaro. olho. Eu fui ouvir a mãe que Você está deve ter acompanhando. chorado, não? Muito. A gente chora muito, porque a gente tem cada paciente, a gente sabe o nome, a gente sabe a história, a gente sabe o que está acontecendo. Muito dele você sabe que vai partir. A gente sabe que vai partir, a gente sempre chora, a gente vê cura, a gente celebra a cura com Sim. dança. Então, assim, hoje eu entendo de oncologia, às vezes mais até do que alguns profissionais da saúde que não atuam nessa área. Mas por quê? Porque a gente ouve, a gente vê a dor, Maísa. a gente vai para perto. A dor cresce.
Exatamente. E a mesma coisa com o autismo, né? Que eu passei na pele, passo na pele, meu filho é autista, mas com condições totalmente diferentes. Acho que a Então, mamãe Luzia participou aqui. Termina que depois eu falo. participou? Tem perguntas? Tenha. Só tem elogio aqui. Olha que Só bárbaro. tem Não é o elogio, máximo. tá vendo? É. Olha que gracinha. Muito Não, eu engraçado. aqui vendo para esse. Aqui, Luzia Leão. Ah, maravilhosa, É mamãe. mamãe. Maravilhosa. Mamãe. Não dorme Maria no ponto. Nazaré, talvez ela estivesse se lembrando quando nós estamos aqui de mulheres destemidas. É que a Maria Nazaré é uma grande amiga da minha Gente, eu família. Que bom. Que bom. E falar o seguinte, né, que o pedigree da Maísa é o da mãe que foi secretária de saúde do Estado. Sim, minha mãe foi Nossa secretária de querida saúde. doutora Luzia Leão. Há 18 anos atrás, ela Né? foi secretária Foi. de Deixa eu te saúde. fazer uma pergunta, já que nós estamos E fazendo leia aqui. perguntas. Perguntas de cutucada. Adoro. É, porque Então, assim. então catuca. Cutuca, vai. Catuca. Não, eu me lembro, e isso me chamou muito a atenção, Maísa, Aham. que a ministra Rosa Weber, ela fez, eu acredito que isso tenha uns 8, 10 anos, ela se deu ao trabalho de fazer um levantamento que deve se transformar em livro das mulheres laranjas. Sim. Porque isso doía muito nela. Dói. E me parece que isso mudou. Isso mudou um pouco. Você vê hoje, é a primeira vez, eu estou te falando, num processo, pelo menos esses últimos 15, 20 anos, que eu vejo mulheres fortes, mulheres representando, mulheres peitando, mulheres sem dinheiro, mulheres de qualquer forma e que não aceitam que homens imponham alguma situação. Sim. Mas você acha que nessas eleições tem ainda, você apontaria uma mulher que não representaria nesse rol de disputa uma mulher de fibra? Ah, com certeza. A gente tem uma candidata a governo que não me representa. Então, Tira o som. ó, né? estamos com Botei som som interferido aqui. aqui. Com certeza, Marisa, a gente não pode votar em mulher porque é mulher. A gente tem que votar em mulher que nos representa, com independência, com projeto, com profundidade. Então, assim, eu não olho uma candidata e falo, vou votar em mulher porque é mulher. É Eu voto- óbvio, mulher vota em mulher com representatividade. com representatividade, com independência e competência. O que a gente estava falando antes aqui era daquela dúvida, né? Será que é competente? Essa dúvida não é mais pertinente, a gente tem que parar com isso. Olhou uma mulher que parece frágil, parece bonita, são conceitos que a gente precisa abandonar, porque a gente não olha um homem e pensa que é frágil, ou pensa, um homem forte é aguerrido, uma mulher forte é histérica. Então a gente precisa parar com isso. Mas também não pode defender qualquer mulher por ser mulher. Então hoje a gente tem, aqui no estado de Mato Grosso, uma candidata a governo que não me representa. Eu não vou atacá-la, eu não vou feri-la enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto ser humano. Mas não a acho preparada para ser governadora do estado. E penso que devido aos desgastes que ela, figura dela, porque eu acho que o CPF do marido é o CPF do marido, do filho é do filho, que o CPF dela tem, não era o momento de se colocar. Então, a gente tem que olhar com um crivo de chancela. A gente precisa colocar mulheres no poder? Precisamos. Mas mulheres que vão, de fato, representar-nos. Senão, é melhor que não seja uma mulher. Nossa. Como é que pode ser bonita e inteligente? Isso me mata. Não. Eu tenho uma me mata de uma coisa. Mas uma análise. Eu Veja só acho, como é que mas- você. Uma posição E elegante, né? super elegante. Elegante. Super elegante, simpática, educada. Uma maneira de dizer, não voto porque não me representa. Nós já fizemos, não inclusive, há algumas ofensa. discussões sobre isso, sobre mulheres que representam, que não representam. Já ganhamos, como fazemos parte de alguns grupos iguais, e de defesa às mulheres, já tivemos essas discussões sobre representatividade. Sim, com certeza. Nós precisamos de mulher nos espaços de poder que estejam prontas para se representar e nos representar. Com certeza. E a gente, infelizmente, ainda tem laranjas. A gente vê, por exemplo, na campanha de deputado, existe hoje uma prática de mulheres candidatas a federal entrarem nos partidos para passarem verba para um homem que é candidato a estadual. E daí a legislação mudou e não Ainda permite. tem isto. Tem, infelizmente tem. E aí a legislação mudou e não permite que a mulher
passe mais a verba direto para o candidato homem. Ela tem que passar para uma candidata mulher. Por que a legislação mudou? Porque isso é uma prática. Sim. Então, a legislação vai se adequando para poder tentar barrar essas práticas. Mas aí, a mulher vai lá na gráfica e paga a gráfica. E o santinho tem a foto do candidato a deputado. Então, a gente precisa colocar essa consciência de que toda vez que uma mulher pega um cargo, vai concorrer a deputada para colocar a verba no bojo de um homem, ela está destruindo o caminho de muitas mulheres. Não é sobre ser contra homens. Eu tenho parcerias com homens que eu admiro, eu tenho referências de homem muito boas. Meu pai é fantástico, meu marido é um homem exemplar, meu filho é incrível, meu irmão e tantos outros homens que eu admiro. Mas o meu papel, Maísa, é abrir espaço para mulheres, para que a gente pare de sofrer para chegar nos mesmos caminhos que os homens chegam. Como se fosse uma corrida de obstáculo. A corrida da mulher é uma corrida de obstáculo, mas a gente tem 45 dias para chegar lá, igual todo mundo. Então, eu quero que esses obstáculos saiam e a gente possa correr livremente. E quem chegar primeiro fica na vaga. Por enquanto, os obstáculos são muito grandes. Então, a gente precisa Maísa, priorizar. Olha só, eu vi, você vivenciou isso agora com Gisela, com a possibilidade da Gisela substituir o Neri Geller após cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Mas há tangentes jurídicas aí que Então, mas muita ponte vai correr embaixo dessa água. Tudo Não é bem. nem a água que vai correr embaixo dessa mas água. não se trata nem de nesse momento ela assumir ou não, mas do mandato roubado ou Sim. tirado. Quando nada tirado, porque ela foi suplente de 4 e eles assim, é como se fosse uma determinação. Não, Ninguém nunca- abre. Ninguém Ninguém abre. abre. Ninguém abre Eu para ve- Gisela. eu vejo Diz isso- que ela está passando ali. Eu Sim. vejo Né? isso de uma radicalização É, absurda e burra. Absurda e burra. mas Absurda e aconteceu. burra. São 4, né? Era a quinta. 4 se elegeu. Será que o cara não podia tirar 60 dias, Nenhum 90 dos dias? 4. Ninguém tirou Ninguém a Gisela. tirou. Nenhum dos 4. A Gisela... E é um desrespeito com aquela pessoa que colocou voto no bojo para eles. 51 mil 51 votos. mil votos. Exatamente. Não é qualquer coisa, né? Espontâneos, porque essa mulher não existia Sim. na primeira eleição. E assim, é muito Era uma mulher negra, que era que advogada caminhou, civil. né? Caminhou. Ela foi deu lá um pedir. exemplo, ela era uma inspiração, como você, como Janaína Riva. Mulheres assim nos inspiram, Edivaldo. Mas você sabe, Marisa, que às vezes as pessoas olham. Eu, quando assumi como primeira suplente, muita gente chegou, nossa, que querido o Diego abrir para você, que bom que ele te escolheu. Até isso a gente tem que educar ainda as pessoas. Eu falei, gente, ele não me escolheu, eu sou primeira suplente, quem me escolheu foi a população. Poderia ser qualquer pessoa, não é? Você não escolhe, eu gostei da Marisa, vou abrir para ela. Né? E a gente Achei começar... bacana, né? Exato, a gente começar a entender também a importância, porque muita gente ainda vê esse rodízio como velha política. Para mim, esse rodízio é o que há de mais lindo no processo eleitoral. Porque a gente tem que compreender que em proporcionais ninguém se elege sozinho, a não ser que você faça o quociente. Então a gente só vai ter um deputado que pode bater no peito e falar eu me elegi se ele fizer quase 70 mil votos. É isso que A eu gente queria não te tem. perguntar. A Você gente tem não uma tem Natasha isso. que implodiram Natasha Chesarenko, a Implodiu. médica Natasha Chesarenko. Implodiu. Agora, com o Neri, eles estão aí de cara lavada, não era? Um PP que trabalhou a vida inteira no Congresso como base de apoio de Bolsonaro. Bacana. Estava fazendo as agendas do Congresso. Mas, nesse momento, era o PSB de Alckmin, que era o PSB de Natasha. Você viu que era, enquanto mulher, ela foi implodida. Nós estamos aí vendo uma briga da Gisela Simona para assumir com o processo de cassação de Neri Geller. E nós temos ainda um problema, Edivaldo, e fazíamos até conta há 2 dias atrás, como está difícil hoje uma eleição que na proporcional você precisa o primeiro, eu acredito, é isso, Maísa, 65 ou 70 mil. 65 a 70. A gente vai primeiro. descobrir o primeiro deputado. Não tem ninguém que faz isso. Não. Ninguém Aqui faz só isso. teve esse fenômeno. Nos Riva, últimos tempos, o Riva, que fez mais de 90 90 mil mil votos lá atrás, e o finado Walter Rabeiro, que fez
também quase Isso. Sim. não precisou da legenda para se Sim. eleger. Entendeu? Então eu acho que assim, se a pessoa fez, ok, então ela foi sozinha. De resto, todo mundo vai junto. Então, se vai junto, é natural você abrir. Você fica 4 anos lá e abrir não para um toma lá da cá, mas para dar oportunidade para que aqueles projetos daquele eleitor que colocou voto no seu bojo sejam projetos contemplados. Então, quando eu assumi, eu apresentei 12 projetos de lei, aprovei 7 projetos que não eram projetos do vereador Diego Guimarães. E ao abrir e eu ter a oportunidade de assumir, ele contemplou os meus eleitores que ajudaram ele a se eleger. E isso, para mim, se chama parceria, empatia, respeito. Mas eu queria entender Sabe- esse processo eleitoral Sabe por que eu acho que as ficou? pessoas não entendem. Quantas pessoas eu preciso, eu, Maísa Leão, preciso hoje, de que estejam comigo para que eu seja alçada a deputada? Então, é aquilo que você falou. Na proporcional, você precisa de ter pelo menos umas 6 pessoas. Quantas? 6, Pra- 7 pessoas para estarem Depende- comigo para eu ir a ser a primeira? Mais que isso, mais que isso. Mas- Depende do partido, né? Por exemplo, no MDB a gente vai ter 3 pessoas fazem uma vaga. Mas o MDB tem Janaína, que fez 51 mil votos. Então, assim, a gente espera que ela faça mais ou menos isso. Sim. É uma exceção, né? A gente olha, por exemplo, hoje no Republicanos, onde eu estou, que todo mundo tem mais ou menos o mesmo tamanho. Aí sim, aí a gente precisa de O que 6 mais pessoas dificultou, para conseguir a vaga. né, Maísa, o que mais dificultou a eleição hoje é o seguinte: antigamente você tinha 24, continua com 24 vagas de deputado, mas você podia colocar o dobro de candidatos. Sim. Sim. O dobro de candidatos. Agora Então, são a E podia soma ter de coligação, todos- né? A soma de. E podia ter Poderia ainda ter Coligação. coligação na proporcional que juntava 5, 6, 10 partidos, Sim. Exatamente. somava todo mundo. Hoje É. a coisa embraveceu. É. Hoje, para federal, 8 mais 1, são 9. 9. 9. E tem partido que não vai cumprir os 9. Tem. Não vai ter Mas mesmo. são muitos, Vários, Edivaldo. Que não vários. tem. E tem partido que não vai ter os 25 para deputado não estadual. tem, Então dificultou e Sim. muito para você fazer o coeficiente eleitoral. E você sabe o que acontece? Uma coisa que o político consagrado não percebe? Se a gente não criar novas lideranças e não trouxer pessoas fortes para a política, ele, o consagrado, não é eleito. A gente vai ver nessa eleição grandes fenômenos da política não serem eleitos porque estão em chapas esvaziadas e enfraquecidas. Sim. A gente precisa trazer pessoas fortes para a política, estimular novos nomes para que as chapas possam estar cheias. Porque se alguém olha e fala, eu vou concorrer com um cara que está lá há 30 anos, ele nem vai. E a gente precisa que os novos venham. Isso renova, refresca e possibilita que Essa aquele que já está oxigenação é consagrado salutar. chegue lá. Salutar. Muito salutar. Você está falando? Nós tivemos um caso aqui, Maurício. O Brito no PDT. Sim, O Carlos Brito no 33 mil PDT. votos 33 E mil não votos, entrou. 434 não se e elegeu. não se elegeu. Tá certo? Não se elegeu. E hoje, então, a coisa está mais russa, está mais vermelha, realmente, né, Sim. para se eleger. Está mais difícil. Ih, Vai já ser vou muito falar mais. que a gente tá falando que a gente é Lula, hein? Não, o vermelho que eu digo é de medo, né? Tô brincando. Não, eu respeito o Lula, como Eu respeito o também, Bolsonaro, eu respeito o Lula como e Bolsonaro. respeito Ciro. Eu acho, Aliás, acho uma conversa que eu guardo eu- com muito carinho, é uma pena que eu não também tenha fiz no meu entrevista com portfólio, de uma conversa que eu tive com o Ciro Eu na também TV tive. Mundial aqui, Eu né, com o também tive. Requião. Quando ele teve aqui a convite de Otaviano Piveta. Então, eu na época do pude PDT. Nossa, eu Na achei. época gloriosa do PDT, É. né? Mas assim, nós estamos chegando ao final, porque eu gostaria de ficar muito como tempo. passa o tempo, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho uma pergunta honrada, decente. Por que eu votaria em Maísa Leão? Gostei Essa dessa pequena pergunta. notável. Gostei dessa pergunta. Por que votar em Maísa Leão? Porque é uma mulher que tem projeto, que representa pessoas. Eu ouvi de uma eleitora, ela falou, eu vou votar em você, porque você falou de pessoas que eu nunca ouvi político algum falar.
As pessoas a quem você olha não são pessoas lucrativas, não são pessoas que estão nos protagonismos, não são pessoas que a gente encontra no shopping, nas direções dos lugares, são pessoas que a gente encontra na fila do ônibus, na fila do SUS, na fila de uma cirurgia, pessoas que muitas vezes estão em cuidados paliativos e muita gente pensa, vou investir em alguém que pode morrer antes de votar? Então, eu, Maísa, entrei na política por missão. Eu não preciso da política. Eu tenho uma carreira, eu sou educadora digital, a minha carreira está consagrada e o meu projeto é pelos que não têm vez e não têm voz. É pelas pessoas com deficiência. Eu sou uma das únicas candidatas, se não a única, que todos os meus vídeos têm interpretação em Libras. Que bárbaro. Não tem como eu incluir as pessoas e excluir os surdos. Não tem como eu falar que inclusão é uma decisão e não olhar à minha volta e pensar todos os dias, como eu posso incluir mais alguém que está à margem? Então, eu estou na política pela margem. E um mundo onde a margem está com fome, sofrendo, morrendo de desassistência, onde crianças não Saindo têm... de uma pandemia. Saindo de uma pandemia onde crianças não têm a educação que merecem e precisam, esse não é um mundo bom para viver, mesmo você que é próspero. Então, votar em Maísa é votar numa pessoa que está enxergando aquilo que para muitos está esquecido e que é tão importante. Qual que é o seu número, Maísa? 10,999. 10... 999. 10,999. Tudo que eu penso, isso já é quase uma doença. Não tem maneirismo, não Você tem... vai tabular, né? Eu tabulo na hora, eu 10. sei. Eu 10. penso assim, número 10. O que é que 99,9. significa 10? Então, 99 na numerologia, você conta como 0. Fica o 10, que é a roda. Exatamente. Que é a roda da fortuna, que é a roda do destino. A seta que chega na frente, que guia, que lidera. Não é à toa o 10,999. Estou aqui com pitonisas ao meu lado e não estou sabendo o que é isso, cara. Que é isso? Mamãe Marisa. Pequena, mamãe notável e filha. E filha. Não, nós duas somos filhas Não. de Merlin. Né? Né? Porque mãe de Ná eu não quero. Gente, me larga. Eu agora que vou fazer 23 anos. Tá. Gente, tô acabada. Então é 9909. Não, 99,9. 10,999. 10,999. 10 é do partido, Isso. do republicano, né? Isso, 999. 999. Isso. 1039. Mas tem que ter mais um, porque não é só Não. centena, é milhar. Sim, não. 10, 99, 9. Então dá uma milhar. 99, 9. 9, não é isso? Isso. Sei lá. Já Gente, o Paulinho 10, vai colocar. 999, 10, 99,9. Depois do 10, vem 3 noves. Então tá bom. Então, Maísa. da próxima vez, eu vou trazer uma. Eu, tenho- na próxima, vou trazer tarô. Eu tenho meu Então, currículo tá bom. aqui, vou entregar para vocês Eu todos, adoraria. inclusive para você que está atrás aí das O câmeras. nosso Joãozinho? Nosso Esse é o meu Joãozinho. O Joãozinho nunca envelhece, é sempre um homem elegante e bonito. Todo mundo diz que Joãozinho foi uma perda ao ficar atrás. Nós ganhamos, porque todo mundo chama ele de Richard Gere. Olha aí. Vamos fazer um podcast do Joãozinho. Verdade, verdade. Merece. Eu gostaria Deixa eu muito, só, me sentiria... só antes do encerramento, Sim. né? Agradecendo muito a honra que a Maísa Leão nos concedeu. Isso aqui, Maísa, esse é um presente do bom pra você, tá? Adorei. Aliás, esse não, você vai levar um acondicionado numa caixinha bonitinha e tal. Esse é do uso normal aqui. Não é nada que a gente abriu hoje do Zeilton. Pois é. E esse aqui combina com o meu quadro Fale do desse Zeilton que eu artista tenho lá no escritório. Olha, gente, Fale desse artista plástico. essa temporada do Cast do Bom, nós tivemos a honra de termos, além de abrir essa temporada com Maísa, de também termos essas canecas feita pelo artista plástico Zeilton Matos, considerado um dos melhores artistas plásticos do país, com várias mostras já feitas no mundo, como em Paris, na Espanha ele fez 2, em Portugal ele fez 2 em São Paulo, outra no Rio. Aqui ele é considerado um dos maiores artistas plásticos e dos mais respeitados. Então, Zeilton, obrigada pela caneta, pela arte. Né? E, assim, queremos, na próxima vez, que você até faça outras
outros temas para gente, Outras artes, né? outras artes, e a gente possa, inclusive, quem sabe, premiar a quem nos visita aqui no site O Bom com uma tela. Olha que É chique. verdade, é Não verdade. é verdade? Me Muito permita, chique. Zé, eu te parabenizando, eu tenho por princípio de dizer que toda comparação é odiosa. Aqui não é comparação, não. Aqui é uma lembrança que você me traz Do Adir. com este tema levantado aqui. A hora que eu peguei a caneca, me veio a recordação do Adir Sodré. Muito Meu amigo amigos, Adir Sodré, né? Maravilhoso. amigos de uma vida. Exatamente. Mas Maravilhoso. parabéns demais, Zé. E obrigado por presentear o Bom com essa personalização da caneca aqui. Muito chique, Tá ok? o bom. Maísa, muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Receba de todos nós aqui os melhores fluidos possíveis para essa sua campanha, que não é fácil, é difícil, mas você é uma mulher guerreira, vou repetir aqui, destemida, corajosa e que vai pedir e vai conseguir voto. É isso aí. Muito obrigada, Edivaldo. Muito obrigada, Marisa. Admiro muito vocês. Muito Então, obrigado. é uma honra para mim estar abrindo essa temporada. Muito obrigado. Vou muito voltar obrigado. como deputada. Claro que vai, claro que vai, com A certeza gente vai. só tem que lembrar que, para além das nossas entrevistas aqui, como a entrevista hoje com a Isa, você vai ter também a oportunidade de rever e ter os melhores recortes desta entrevista, não só nas redes sociais, mas também por meio de matérias no site do Bom, porque isso nos honra muito. Muito obrigada, Maísa. Obrigado, meu. E você, internauta, está no YouTube, está no nosso Facebook, está no nosso Instagram, está em todas as nossas redes sociais. Essa honra que nos concedeu a Maísa Leão, vindo aqui e abrindo esta temporada 2022, que nós não fizemos nenhuma. Não. 2022. Mas para tirarmos Tá certo? isso, só para lembrar, Exatamente. vai ser diário. Olha. Nós vamos fazer o De cast segunda do a Bom sexta. de segunda a sexta, às 17 horas, ao vivo, nas suas redes sociais. Perde não. Ok. O Joãozinho fez positivo ali. Ô, bonitinho. Então tá bom. Internauta, mais uma vez, obrigado.